Muito bem, pessoal. Muito bem. Bom, sejam bem-vindos ao canal Fentanil, mais essa nossa aula, dessa vez sobre anestesia obstétrica, onde nós vamos apresentar para vocês aqui um dos nossos 5 pilares semanais, que são as aulas. Os outros pilares são as anestesias filmadas, em ambiente real, os nossos Fentacasts, que são uma apresentação um pouco mais lúdica e prática no ambiente do Spotify. Aí também a apresentação de trabalhos, artigos científicos, os nossos clubes da revista. E esses 4 pilares juntos, clube da revista, as aulas, as anestesias filmadas e o Fentacast, juntos formam os temas semanais. E esses temas semanais são finalizados com casos clínicos muito elegantes que nós apresentamos para vocês também no ambiente MyFenta. O 5º pilar, a cereja do bolo, sou eu, médico anestesiologista TSA desde 2003, ao seu dispor, numa mentoria personalizada, humanizada e individualizada, de 7 da manhã às 23 horas, durante os 210 dias de mentoria. É o canal Fenta News, através da sua mentoria MyFenta, cada vez melhor. Lembramos que a nossa estrutura é muito grande, mais de 1.500 anestesias em nossos hospitais, mais de 30 residentes nos ajudando, nós que somos corresponsáveis pelo CET-SBA e também professor universitário, já homenageado pela bioquímica, farmácia e odontologia, ao seu dispor. Seja bem-vindo a essa aula. O assunto da anestesia, pessoal, obstétrica é muito importante, porque começa em relação à mortalidade materna. A mortalidade materna, quando a gente fala do ranking das causas mais prevalentes, ela é um pouco conflituosa. Tá? Nessa imagem, por exemplo, coloca como líder o sangramento, 27%. Né? Mas, por exemplo, outros dados retirados de periódicos e livros mais associados a países como os Estados Unidos, mostram que a causa mais frequente de morte de uma grávida que deu luz a um bebê vivo são eventos cardiovasculares. Tá? Em segundo lugar, viria a sepse, e aí, em terceiro lugar, o sangramento. De qualquer maneira, a anestesia entra nisso aí como outras causas, sendo responsável por apenas 0,6%, 0,7% do óbito materno. Então, cabe a nós, para mitigar cada vez mais, diminuir cada vez mais este evento, conhecer anatomia, fisiologia, primeiro, segundo, terceiro estágio de trabalho de parto e todas as doenças associadas à gestação. Vamos começar falando das bases fisiológicas da gravidez, né? Uma grávida, pessoal, está longe de ser uma mulher adulta que possui um bebê na barriga. Ela é muito mais do que isso. Inúmeras alterações hormonais, de ordem anatômica, de demanda metabólica e efeitos bioquímicos fazem dessa paciente alguém muito especial. Começando pela parte cardiovascular, nós vamos ter inúmeras mudanças fisiológicas, anatômicas, funcionais. O coração ele vai dilatar, todas as válvulas vão ficar um pouco insuficientes, exceto a aórtica, vai ter presença de derrame pericárdico, a alteração do débito cardíaco, que vai aumentando cada vez mais, atingindo um ápice durante o período expulsivo. Nós vamos ter desvio do eixo, do vetor, para a direita no primeiro semestre, para a esquerda no terceiro trimestre, por ação hormonal, diminuição da pós-carga, com aumento da facilidade com que o coração ejeta esse sangue, né? Portanto, nós vamos ter aumento do débito cardíaco, vamos ter um aumento do volume intravascular, preparando a gestante para o sangramento, um aumento tanto da massa eritrocitária, mas principalmente da plasmática. Em 5 a 10% dos casos, vamos ter a síndrome da compressão aortocava. No teste físico e testes cardiovasculares, a presença de B3 e B4, principalmente no último trimestre, um sopro de regurgitação tricúspide de 2 cruzes em 6, geralmente, e uma BU hiperfonética. No ECG, um desvio do eixo para a direita no primeiro trimestre e no terceiro trimestre para a esquerda. Ondas TIs elétricas de V2 a V5 e T invertidas, em que
e D3. O eco mostra um desvio anterior e para a esquerda do coração, com aumento das câmaras direitas de até 20%, hipertrofia do ventrículo, aumento da fração de ejeção. Como eu coloquei, todos os anéis dilatados, exceto o aórtico, então nós vamos ter regurgitação tricúspide, pulmonar e, menos frequentemente, mitral. E um derrame pericárdico residual. A progesterona, através do saco gestacional, aliada ao sistema renina, angiotensina, aldosterona, vão aumentar o volume intravascular, tá? Principalmente as custas de plasma, mas também massa eritrocitária. Como é mais plasma do que eritrócito que aumenta, é hemodiluição. Então, nós vamos ter uma diminuição da pressão alcoólica de 27 para 25, tá? E a albumina vai estar aí diminuída 25% e as outras proteínas plasmáticas em torno de 10%, tudo por hemodiluição. No momento do parto, a volemia vai estar 55% superior a pacientes não grávidas, ou seja, então está preparada com até 1,5 litro de sangue a mais. E após 9 semanas, normaliza. O débito cardíaco ele vai aumentando, ele dá uma estabilizada no terceiro semestre e no trabalho de parto, culminando no período expulsivo, ele sofre uma incrementação exponencial e aumenta até 100%. É aí que vem o problema. Muitas gestantes com estenose aórtica, estenose mitral, doença reumática, não vai aguentar esse processo. Então, cabe a nós, médicos anestesiologistas, anteciparmos essas questões cardiovasculares, fisiológicas, ao lado da equipe, optarmos pela cesárea ou parto normal, dependendo do skill, da individualização, e lançar mão, por exemplo, se for um parto vaginal, de técnicas elegantes, com analgesia bem conduzida, com menos simpatectomia possível e mais conforto. Então, esse débito cardíaco ele normaliza até 12 semanas, né? E os problemas principais são as pacientes portadoras de hipertensão pulmonar e estenose valvar que não toleram. A resistência vascular periférica vai estar aumentada, vai estar diminuída, perdão. Primeiro, pelo fato da placenta ser uma grande fístula arteriovenosa, que por si só, anatomicamente, já diminui a resistência vascular periférica, e por ação hormonal, né, das prostaglandinas e progesterona, que diminuem a pós-carga, a ponto da pressão arterial média cair até 20% numa gestante. Apesar disso, a gente não observa a diminuição da PVC nem da pressão de átrio esquerdo, da pressão capilar pulmonar, porque para compensar esse decréscimo da pós-carga, nós temos um aumento da volemia e um aumento do débito cardíaco. Em relação à síndrome da compressão aortocava, ela consiste numa sensação de mal-estar, náuseas, vômitos, sudorese, palidez, toda vez que uma gestante, principalmente a partir de 30 semanas, deita de barriga para cima em decúbito dorsal e começa a sentir esses efeitos por conta de uma queda, aí isso é fator diagnóstico, superior a 15 milímetros de mercúrio, tá, da pressão arterial média, com um ataque cardíaco reflexa de 20 batimentos por minuto ou mais. Ocorre até 20% da diminuição do volume sistólico nessa situação, e essa compressão da aorta aumenta diretamente o sofrimento fetal, independente da pressão arterial, e a compressão da veia cava inferior, além dessa repercussão de diminuição do retorno venoso, vai diminuir, lentificar o fluxo em membros inferiores e aumentar a chance de tromboflebites e TVP. É importante lembrar que essa síndrome da compressão aortocava, que pode atingir até 10% das pacientes, é agravada em muito, tanto pela peridural, quanto pela raquianestesia, pela simpatectomia. Muito importante enfatizar que, independente da concentração ou massa, as fibras B pré-ganglionares simpáticas sempre serão bloqueadas. Por isso, o paciente fica desarmado contra este evento e faz hipotensões ainda mais graves. E, infelizmente, o útero, a circulação útero-placentária, ela não é, como outras áreas do organismo, dotada de uma autorregulação do fluxo. Então, cada dada queda da pressão, você tem uma queda da perfusão proporcional e impacto no desfecho ápiga. Então, é muito importante não permitir hipotensão e, para tal, devemos lançar mão da fenilefrina profilática, evitando fazer mais do que 40 microgramas para não aumentar o tônus uterino, na dose de 0,15 microgramas por quilo minuto, ou uma massa de 500 microgramas num ringue de 500, fazendo empiricamente. Aliado a isso, o desvio sempre, neuroticamente, do útero para a esquerda, através de uma inclinação de 15 a 30 graus, ou um coxim de 10 a 15 centímetros no flanco direito. Porque, repito,
a raquia e a peridural tiram os mecanismos compensatórios na compressão ortocávica, que se torna ainda mais grave. E além de tudo isso que eu estou falando, o relaxamento muscular vai fazer com que o útero desabe com mais força ainda em cima da aorta e da cava. Quando o assunto são mudanças respiratórias, o cenário não é diferente. Há uma diminuição da resistência dos capilares da mucosa ao manuseio, com maior fragilidade, maior sangramento e edema. Muito importante, portanto, lembrar que essas pacientes, além de correrem risco de aspiração, como sabemos e vamos ver daqui a pouco, correm risco de via aérea difícil. Não só pela característica, mamas grandes, obesidade, pescoço curto, eventualmente, como também edema por manuseio, pela fragilidade que a progesterona leva à cavidade bucal. Portanto, os guidelines recomendam que a gente use, quando da intubação, vídeo laringo, buge, menos manipulação possível. Paciente bem relaxada, sempre em sequência rápida, né? A posição também é muito importante nesse cenário, e o uso do da videofibrobroncoscopia, fundamental na intubação acordado, né? A gente lembra do guideline na ASA 2022, que o paciente, quando tem uma previsão de via aérea difícil, imagine vocês uma grávida com síndrome HELP, 30 mil plaquetas, você vai ter que fazer geral, e você vai olhar para essa paciente, você vai ver um comprimento horizontal da mandíbula menor que 8, distanciamento external menor que 12,5, não abre a boca. E aliado a isso, ela tem 2 fatores daqueles 3 de risco. Ela tem probabilidade de aspirar e intolerância à apneia, como nós vamos ver no slide seguinte, por diminuição da capacidade residual funcional, etc. Então tem que entubar acordado e a broncofibroscopia é importante. O volume minuto desses pacientes está aumentado em até 50%, e a demanda metabólica também. A VO2 pode aumentar até 75% durante o parto. Isso faz com que ocorra uma queda da saturação mais rápida, principalmente porque essas pacientes têm uma capacidade residual funcional pequena em relação ao volume de oclusão. Em outras palavras, quando elas deitam, as pequenas vias aéreas são ocluídas e aprisionam aquele ar que deveria ser usado para a gente tolerar a apneia, que é a capacidade residual funcional, que está até 20% ou mais diminuída nas gestantes por causa do útero gravídico. Então, fica pouco ar dentro do pulmão. Então, essas pacientes fazem hipoxemia muito grave, não toleram hipoxemia, tá? E são mais sensíveis à indução anestésica. O uptake do sevoflurano, por conta desse aumento da ventilação do volume minuto, aliado a uma extração periférica mais rápida pela demanda metabólica, faz ela induzir mais rápido e o oxigênio também cai mais rápido. Não obstante, ela respira mais rápido, então a PCO2 cai até 10 pontos. Vinícius, então ela vai ter um desvio da curva para a esquerda, ela vai ter uma alcalose respiratória, porque a PCO2 cai? Não. Graças a 2 motivos. Primeiro, o rim compensa isso eliminando mais bicarbonato. E 2, há um aumento do 2,3 de fosfoglicerato, que diminui a afinidade do oxigênio pela hemoglobina da gestante, facilitando a entrega ao concerto. Então, essa alcalose respiratória discreta não vai desviar a curva para a esquerda. Pelo contrário, a curva da gestante é desviada para a direita. A PO2 é acima de 100, tá? E vai caindo ao longo da gestação por conta do aumento da capacidade de oclusão em relação à capacidade residual funcional na posição supina. A hiperventilação, portanto, entretanto, durante o trabalho de parto, em que você não faz uma analgesia adequada, e devido à dor ela começa a ventilar demais, pode sim levar a PCO2 a cair abaixo de 20. Aí a curva desvia para a esquerda. E aí o bebê vai sofrer uma acidose e um desfecho pior, ápiga. Olha a importância da analgesia. Em relação a mais detalhes de volumes e capacidades, o volume corrente aumenta até 20% no primeiro trimestre, até 45% ao fim da gravidez. A capacidade residual funcional, que é a soma do volume residual com o volume de reserva respiratório, cai mais de 20%, com impactos clínicos importantes, tá? Então, nós vamos ter um aumento da velocidade da queda da SPO2, como eu falei, e um aumento da velocidade do uptake. Então, é muito importante levar em conta que esses pacientes não toleram a apneia, fazem queda rápida da saturação e têm uma indução acelerada. Ocorre um desvio, agora falando de mudanças gastrointestinais,
ocorre um desvio cefálico do estômago e do piloro pelo útero gravídico e, com isso, uma diminuição do tônus do esfíncter inferior do esôfago. Isso propicia regurgitação. Aliado a isso, o ângulo de His de 90 graus ele abre, aumentando ainda mais a regurgitação. Não obstante, os estrógenos diminuem diretamente o tônus do esfíncter, aumentando novamente a regurgitação. E a gastrina leva a uma protonação, a uma acidificação do suco gástrico, que na gestante tem menos do que 2,5 de pH, a gastrina produzida pela placenta. Então, a síndrome de Mendelssohn, que é a pneumonite aspirativa da grávida, esse epônimo só vale na grávida, quando você tenta induzir sob máscara, ela é mais grave do que as pneumonites aspirativas em outros pacientes, porque o útero produz gastrina que deixa o pH mais ácido. Essa pressão intragástrica vai estar aumentada também pelo útero gravídico, e há também uma gastroparesia por ação direta hormonal. Então, é uma paciente de grande risco de aspiração. A literatura recomenda que toda paciente, a partir da 12ª semana, seja entubada em sequência rápida, ou com rocurônio 0,9 a 1,2 por quilo, ou succinilcolina 1 a 1,5. E drogas antiácidas não particuladas, como o citrato de sódio, aliado a drogas pró-cinéticas, como é o caso da metoclopramida, devem ser estimuladas. Falando de mudanças hepáticas e biliares, o fluxo sanguíneo ele é normal, mas os marcadores da função hepática estão sempre no limite superior. A gente não pode levar em consideração a fosfatase alcalina, porque ela é produzida pela placenta, vai mais do que dobrar. Já a albumina cai 25%, como eu coloquei, por hemodiluição. A pseudocolinesterase tem uma queda de 30% de atividade, sem grandes consequências na fisiologia e um aumento muito discreto da succinilcolina, quase imperceptível. Nós vamos ver, ao longo da aula, que o aumento da duração do tempo de relaxantes adespolarizantes, como o cisatrapul e o rocurônio, por conta de situações como a hipermagnesemia para tratar uma pré-eclâmpsia ou para efeitos tocolíticos, né? A gente sabe que a gente faz ataques aí de 4 a 6 gramas em 20 minutos, manutenção de 1 a 2 gramas hora, seja para tratar a toxemia gravídica, seja para efeitos tocolíticos. Esse magnésio, que você vai ter um alvo plasmático de 4 a 6, ele alto, prolonga a ação dos bloqueadores adespolarizantes de maneira muito mais importante do que essa hipoatividade da pseudocolinesterase o faria com a succinilcolina. Devemos lembrar que a pseudocolinesterase é marcador de função hepática, ao lado da albumina e da atividade de protrombina. Vai estar, sim, diminuída na gravidez, repito, sem impactos importantes na succinilcolina. A colicistite é muito frequente em gestantes, comparada a não gestantes, por conta da colecistoquinina, que vai estar diminuída. Com isso, o esvaziamento da vesícula biliar fica lentificado, colocando essa entidade clínica, colicistite, numa incidência de 1 para 1.600, segunda causa de abdômen agudo em gestantes, perdendo apenas para a famosa apendicite aguda. Em ambos os casos, sempre intubação em sequência rápida. Mudanças renais. Há um aumento importante de 50% do fluxo glomerular, que vai fazer com que a taxa de filtração aumente. Então, a gestante, ela tem, quando você olha para uma creatinina da gestante, ela tem, em média, 0,5 miligramas por decilitro a menos do que uma não gestante. E quando você olha, examina uma ureia, ela tem em torno de 10 pontos a menos. Então, por exemplo, uma ureia de 40, 45 numa gestante pode ser marcador de disfunção renal, porque ela teria que estar 10 pontos a mais uma não gestante. A gente sabe que ureia acima de 50 geralmente é disfunção renal. Uma creatinina de 1,1 numa gestante certamente já tem alguma disfunção renal aí. Ela pode estar associada a uma toxemia gravídica grave, porque se fosse uma não gestante, estaria em 1,6. Então, a gente tem que ter essa malícia. Em relação às proteínas, há uma proteinúria fisiológica de até 300 miligramas em 24 horas. Acima disso, já é critério de pré-eclâmpsia leve e acima de 5 gramas em 24, pré-eclâmpsia grave. Tudo isso por um déficit de reabsorção tubular, essa proteinúria fisiológica de até 300 miligramas. Há também uma glicosura. Em relação às mudanças hematológicas, como eu comentei, há um aumento da massa eritrocitária, né, de 25%, mas um aumento ainda maior na casa de 50% do plasma. É, portanto, a grávida hipervolêmica, preparada até 1,5 litro de sangue a mais para sangrar e também hemodiluída. O nível de anemia, né, não é 13 como na não grávida, e sim 11,6. Felizmente, essa anemia fisiológica é compensada por um aumento da DO2, do delivery,
porque o débito cardíaco vai estar aumentado pelos mecanismos compensatórios que a gente falou, até 100% no período expulsivo, como a gente colocou, e o conteúdo arterial de oxigênio também vai estar aumentado pela PaO2 maior, e vai entregar esse oxigênio mais facilmente para o bebê por conta do aumento do 2,3 de fosfoglicerato. Então, compensa essa anemia fisiológica, que vai compensar esse sangramento também no parto vaginal, que tem como média 350, chegando até 500, na cesariana, podendo chegar até 1 litro. Lembrando que é considerado sangramento pós-parto acima de 500 ml após uma cesárea ou parto normal. Aí pode ser hipotonia uterina, pode ser laceração, entre outros. E após a expulsão, né, com a liberação dos ocitócitos, você tem a contração uterina e uma autotransfusão de 500 ml, meio litro. E uma leucocitose de limite superior de 13 mil. Ainda em mudanças hematológicas, os fatores da coagulação vão estar todos aumentados em até 250%, exceto o fator 11 e 13 diminuídos. E os fatores anticoagulantes vão estar mitigados, como a antitrombina 3 e a proteína S. Isso faz da paciente gestante uma paciente sob risco de fenômenos tromboembólicos. O tempo de protrombina, inclusive, bem como TTPA, vão estar diminuídos em até 20%, mostrando a tendência à trombose. Há uma queda também das plaquetas, nunca abaixo de 100 mil, nunca abaixo de 70 mil por causas naturais. Se tiver abaixo de 70 mil, vai ser uma trombocitopenia idiopática ou síndrome REL, tá? E a importância do tromboelastograma na gravidez, para a gente tomar a decisão se vai acessar o neuroeixo ou não, muitas vezes, em trombocitopenias limítrofes, muito próximas a 50 mil. Em relação às mudanças neurológicas, a gestante, ela tem um limiar de dor elevado, porque a progesterona é um analgésico endógeno, principalmente em doses altas. E acontece isso na gestação. Então, há uma diminuição da CAN dos halogenados de até 28%, há uma grande diminuição de até 40% da necessidade de anestésios locais no neuroeixo, mesmo no início da gravidez, por limiar mais alto, e também, com o progredir da gravidez, o útero gravídico vai comprimir o sistema ázigos e vai diminuir a complacência do espaço peridural, que vai ficar todo engurgitado com as veias epidurais, diminuindo a complacência, e também, por esse motivo, menos anestésico é necessário, porque o bloqueio sobe mais, tanto na RAC quanto na peridural, bem como aumenta o risco também de injeção intravascular, né, pessoal? Bom, vamos falar um pouquinho sobre anatomia, fisiologia e considerações anestésicas agora no feto. Pessoal, a circulação fetal é uma maluquice. O sangue que vem pela veia cava inferior, pobre em oxigênio, com uma saturação de 25, desemboca no átrio direito. Quando o átrio direito recebe o sangue proveniente da veia cava inferior, olha que interessante, ele direciona para o átrio esquerdo através do forame oval. O átrio esquerdo bombeia para o ventrículo esquerdo, que vai, predominantemente nesse caminho, ofertar sangue para cérebro e coração. O sangue retornando, através da veia cava agora superior, para o mesmo átrio direito, dessa vez é direcionado, olha que legal, para o ventrículo direito. E do ventrículo direito bombeado para a artéria pulmonar. Só que não dá certo, porque a artéria pulmonar está muito com o aumento da pós-carga, porque o bebê ainda não nasceu, então a resistência está alta, a circulação fetal. 95% dessa massa sanguínea, pessoal, é desviada para a aorta através do ducto arterioso, para então irrigar a parte inferior do corpinho do bebê e voltar através das artérias uterinas para a gestante. Muito importante notar que a circulação é em paralelo, né? São circuitos em paralelo, onde o ventrículo esquerdo bombeia 33% do sangue e o ventrículo direito 66%. 50% do sangue, através da veia umbilical, faz um bypass pelo fígado, para então irrigar o bebê. Os outros 50%, que vão irrigar mais a parte inferior do corpinho, passam antes. Perdão. Esse sangue da veia umbilical, que faz o bypass pelo útero, vai irrigar mais a parte inferior do corpinho do neném. Então, olha que legal. A veia umbilical faz esse bypass, ou seja, não tem nenhum efeito de primeira passagem, o que é ruim em termos de drogas. A droga que você fez na mãe chega 100% do bebê, porque não passou pelo fígado. Só que antes de chegar, olha que legal, no cérebro e no coração, esse bypass pela veia umbilical, esse 50%, sofre inúmeras diluições na parte inferior do corpinho do neném, para depois voltar
pela veia cava inferior. Os outros 50% passam pelo fígado, através do sistema porta do bebê, sofrendo processo de efeito de primeira passagem, onde a biodisponibilidade vai estar muito abaixo de 100%, para então chegar no cérebro e coração. Observem vocês que o bebê tem muitas armas para se defender. No entanto, as drogas passam livremente pela circulação útero-placentária, que tem a mesma característica da barreira hematoencefálica, lipofílica. Grande parte das drogas são lipofílicas. As que não são, como os bloqueadores neuromusculares, de estrutura de amônio quaternário, não passam. No entanto, devemos tomar cuidado mesmo com anestésicos locais, como a lidocaína, feitas pela via epidural, em volumes de 25, 30. Por quê? A lidocaína, o que vai acontecer com ela? Se você faz grandes massas epidurais para uma cesariana, você vai ter uma concentração plasmática considerável da mesma, que vai passar pela barreira hematoencefálica. E se esse bebê tiver em sofrimento, portanto, não é uma boa ideia fazer peridural em bebê em sofrimento, vocês vão entender por que agora, ele vai estar muito acidótico. Se o bebê está em sofrimento, está acidótico, ele tem muitos íons H+, que vão protonar, ionizar a lidocaína que está dentro do ambiente uterino, que vai ficar polarizada, hidrofílica, e não vai conseguir fazer o caminho de volta pela barreira útero-placentária. Vai ficar aprisionada por estar polarizada. É o chamado aprisionamento iônico, também conhecido como ion trap. Então, a raquianestesia é muito mais indicada para situações de crise do que a peridural. E se for fazer a peridural, ela tem que ser com catéter peridural de 5 em 5 ml, por diversos motivos, inclusive esse, e evitar a lidocaína. Após o nascimento, ocorre um fechamento funcional, tanto do ducto arterioso quanto do forame oval, e um fechamento anatômico de dias a semanas após. Entretanto, alguns adultos ficam com o forame oval patente para sempre. É importante que a gente ressalte que algumas situações podem fazer com que o bebê retorne à circulação fetal, como aspiração de mecônio, hipoxemia elevando o aumento da pós-carga de ventrículo direito. E é importante que o anestesiologista saiba disso. Aqui é uma imagem mostrando tudo isso que a gente falou de maneira resumida. O sangue rico em oxigênio sendo levado pela veia umbilical e voltando pelas artérias umbilicais. As circulações em paralelo, nessa imagem, mostrando o aprisionamento iônico, ou ion trapping. Do lado esquerdo da imagem, a substância não ionizada passando pela barreira, e quando chega dentro do útero, ela vai ser, então, polarizada, carregada, e não consegue fazer o caminho de volta. Vamos falar um pouquinho agora sobre as etapas de trabalho de parto e monitorização fetal. Pessoal, o trabalho de parto basicamente é dividido em 3 fases. A primeira fase, o primeiro estágio, também chamado de fase de dilatação, ela começa quando o trabalho de parto se inicia, com uma atividade uterina gradativamente maior, que é precedida pelas contrações de Braxton Hicks, né? Mas finalmente aquilo ganha um ritmo e a atividade uterina vai aumentando e a paciente entra em trabalho de parto. Então ele vai de 0 a 10 até dilatar totalmente, apagar o colo. Nesse momento começa o período expulsivo até o nascimento. Então o segundo estágio, que é o período expulsivo, vai da dilatação total de 10 centímetros até o nascimento. E o terceiro estágio é a dectação placentária, quando a placenta se solta junto com o cordão umbilical. É importante que a gente enfatize que cabe ao médico anestesiologista conhecer muito bem essas fases e quais são os nervos, né, responsáveis por cada momento. Então, por exemplo, no primeiro estágio do trabalho de parto, que aliás é dividido em fase latente, que é uma fase lenta, de baixa atividade uterina, em que dilata devagar, até que chega um ponto em que aumenta exponencialmente, fase ativa, começa a dilatar mais rápido. Portanto, essa fase de dilatação tem como participação fibras que vão conferir uma analgesia mais visceral, que vão de T10 a L1. E a fase do período expulsivo tem uma correlação maior com o nervo pudendo, raízes sacras, S2, S3 e S4. Tá? É muito importante a gente ressaltar que no primeiro estágio do trabalho de parto, a dose inicial peridural sempre vai ser um ataque próximo a 5, 10. Mas se você pegar essa paciente já no período expulsivo, para pegar essas fibras todas aí, o ideal é pegar de T10 a S4, vai ter que fazer um ataque de 15 ml, sempre de soluções anestésicas,
com baixas concentrações, próximas a 0,0625, né? Seja da levobup, seja da HOP, que são enantioméricos com baixa cardiotoxicidade, levógenos, associados a opioides. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Aqui nós temos uma imagem que é uma cardiotocografia. A cardiotocografia é o gold standard em termos de monitorização. É uma cardiotocografia não invasiva que vai mostrar para a gente, novamente a imagem dela, que vai mostrar para a gente essa cardiotocografia, o padrão, como é que está esse bebê. Então, a cardiotocografia normal, como mostra a segunda coluna da direita para a esquerda, mostra uma frequência cardíaca fetal que vai ficar aí entre 110 e 160, e muito importante, uma frequência cardíaca fetal que varia muito. Poxa, Vinícius, como assim? Um coração que fica variando? Isso mostra saúde do bebê. Não é bom um bebê que não varia, que fica muito fixa a frequência cardíaca. Isso fala a favor de sofrimento. Não vai ter desacelerações tardias, tá? As desacelerações vão coincidir com a contração uterina por reflexo vagal, e isso tudo é normalidade. Quando falta algum desses elementos, ou a frequência não está legal, ou não tem variação, ou tem desaceleração tardia, a gente começa a suspeitar. E quando, de fato, eles estão presentes de maneira intensa, com frequência cardíaca abaixo de 100, uma variabilidade reduzida de fato, às vezes até com ritmo sinusoidal, né? Ou quando você tem desacelerações tardias por mais de 30 minutos, prolongadas, ou mais de 20 minutos, com variabilidade reduzida, ou desacelerações com mais de 5 minutos, aí é acidose e hipoxemia fetal mesmo. Aqui, uma imagem de cardiotocografia DIP-1, que é, ok, bebê saudável. Para cada dada contração uterina, como mostra a primeira linha abaixo, aqueles morrinhos da parte de baixo, você tem com a parte de cima a linha caindo, que é a frequência cardíaca, coincidindo. É o reflexo vagal. O útero aperta a cabecinha do neném, a frequência cai para o reflexo vagal. Já no DIP-2 tardio, como ele está acidótico, sofrido, o sistema nervoso autônomo dele funciona mal. Então o útero aperta a cabecinha dele, o coração demora a perceber, porque ele está acidótico. É o DIP-2 tardio, que mostra sofrimento fetal. Aqui, um padrão sinusoidal que é muito grave. Então, dependendo desses dados que a cardiotocografia nos dá, nós vamos colocar o paciente numa categoria 1, onde você pode fazer tomadas de decisão de maneira tranquila. É um paciente que dá para esperar, né? Você pode esperar, você não precisa intervir de maneira agressiva. A categoria 2 é duvidosa e a categoria 3 é aquela que exige uma intervenção imediata, porque é um paciente que tem critérios onde o bebê terá sofrimento. Nessa imagem, do lado esquerdo, uma monitorização invasiva, tá? Diferente do gold standard, que é a cardiotocografia não invasiva, e à direita, muito usado no período expulsivo ou no avançar do primeiro estágio, que é o estetoscópio de Pinar, e de preferência a ele o sonar Doppler, tá? Que funcionam muito bem, o importante é estar monitorando sempre. E os trabalhos mostram que instituições que possuem tudo isso que a gente mostrou têm uma incidência maior de instrumentação, leia-se fórceps de alívio e também cesárea de urgência. Como assim, Vinícius? Nos locais humanizados, tecnológicos, não tem mais trabalho de parto? Sim, só que tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês mostra quando o trabalho de parto está matando o neném, quando a coisa não está indo bem, que o que vai salvar o neném ou é um fórceps ou é uma cesárea de urgência. É o que difere centros humanizados tecnológicos de centros humanizados, mas que não têm qualidade. Falar um pouquinho da obstetrícia, das complicações, das técnicas anestésicas. Pessoal, nessa imagem aqui, um marido com a sua esposa dentro de uma banheira. Para lembrar que a massoterapia feita de maneira correta, aliada à hidroterapia, leia-se, banheira de hidromassagem, ducha, associados, massagem com hidroterapia feitas de maneira correta, são muito eficazes em termos de analgesia no primeiro estágio do trabalho de parto. Tão eficazes que megatrials mostraram que são superiores ao fentanil intravenoso em PCA. O remifentanil intravenoso superou essa técnica da massoterapia com hidroterapia em termos de analgesia, mas não é recomendado pela ASA
pelo risco de hipoxemia e necessidade de muita monitorização. Nesta imagem, uma gestante sendo submetida à hidroterapia e inalando o óxido nitroso. O óxido nitroso, também conhecido como protóxido ou gás hilariante, é um anestésico que possui baixíssimo coeficiente de partilha sangue-gás, de 0,46, portanto, ele equilibra rápido com a paciente, produz analgesia rápido. Ele tem uma CAM muito elevada, de 104, ou seja, não é um anestésico, é um analgésico. E os trabalhos mostram que as gestantes referem pouca interferência na intensidade da dor. Você pergunta para ela assim, enquanto ela inala o óxido nitroso, e aí, a dor estava 8, foi para quanto agora? Ela está em 8 ainda. Aí daqui a pouco você pergunta, está em 7. Interfere pouco. No entanto, olha que interessante, olha como é que a dor é complexa. No dia seguinte, quando são indagadas se gostaram, a maioria fala que sim, e se repetiriam o óxido nitroso, a maioria também fala que sim. Nesta imagem, lembrando que o fentanil pode ser feito pela via subaracnoideia na dose de 12,5 microgramas a 25 microgramas, dependendo do estágio do trabalho de parto, 25 microgramas mais no período expulsivo, 12,5 mais no período de dilatação. O remifentanil à direita é muito importante como analgésico, mas infelizmente não decolou pela hipoxemia, e poderia estar aí também o sulfentanil, feito na via subaracnoideia, na dose de 5 microgramas associada a anestésico local, e tanto o fentanil quanto o sulfentanil feitos em soluções anestésicas, onde o fentanil geralmente a gente trabalha 1 a 3 microgramas por ml, e o sulfentanil 0,2 a 0,4 microgramas por ml, sempre associados a anestésicos locais, quando da analgesia de parto, na faixa de 0,0625. Aqui, uma imagem importante da RAC peri combinada, onde a gente lembra a vocês que o gold standard para analgesia de parto é a RAC peri combinada, onde você pode fazer 2,5 de pesada, de bupivacaína 0,5% pesada, associada a 5 microgramas de fentanil no componente peridural, ou 12,5 a 25 de fentanil. E pelo catéter peridural, geralmente a gente faz um ataque no primeiro estágio de 5 ml, tá, da solução anestésica, que vai ter ou ropivacaína ou levobup, com concentrações próximas a 0,0625, sempre associados a opioides. Leia-se, fentanil 1 a 3 microgramas por ml ou surpenta 0,2 a 0,4. E a questão da adrenalina é um pouco polêmica, mas eu faço, tá? Alguns autores não gostam, eu sempre faço 5 microgramas. Existem várias técnicas de RAC peri combinado, inclusive uma que você só perfura a membrana, faz uma puncidura, não faz nada no componente subaracnoideu, passa o catéter, e isso melhora a eficiência da sua analgesia epidural contínua, seja na RAC anestesia combinada peridural para cesariana, seja na RAC anestesia combinada peridural para parto normal, porque como você fez um buraquinho ali, vai passar mais o componente peridural para o subaracnoideu, tá? Então, existem várias técnicas, peridural pura, RAC pura. Quando é que você faz a RAC pura? Quando você recebe essa paciente, já no período expulsivo, aí você pode fazer a RAC só, pura e simplesmente, para acabar de dar uma analgesia ali. Você vai fazer de 2,5 a 5 de pesada, associada a sulfenta 5 microgramas ou fentanil 25, tá? Então, são várias técnicas que a gente dispõe. A solução anestésica, ela deve não ser associada aos agonistas alfa-2, nem clonidina, nem desmedotemidina, nem a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, nem a ASA recomendam, que são muito hipotensores. Sempre associar um anestésico local a um opioide, isso diminui o consumo e melhora a eficiência. Sempre concentrações de 0,025, para pegar só fibras A delta e C amielínicas, e com isso permitir situações até como o walking epidural. Estudos eletroneuromiográficos mostram que concentrações próximas a 0,0625 não interfere com a prensa abdominal, tá? E também a HOP e a levobup nessa concentração vão interferir menos com a víscera útero. Sim, os anestésicos locais podem interferir com a musculatura lisa do útero, aumentando o consumo de ostócitos e postergando o trabalho de parto, tá, gente? Então, essas concentrações mais baixas ajudam a evitar. O ataque, o início da peridural, no primeiro estágio é 5,
e até 15 no período expulsivo, para pegar aquelas raízes todas, tá? O PCA é recomendado, é elegante, ele tem trabalhos que mostram que o PCA peridural é mais eficaz do que o baseline infusion puro, sem os tirinhos que a paciente dá. Só que quando você programar esses tirinhos, esses bolos, tem que botar uma trava de 15 minutos, para que ela não consiga fazer mais do que 2 ataques de 5 a 10 ml dessa solução em menos de 15 minutos. Adrenalina. Existe uma grande polêmica em relação a ela. Alguns autores evitam fazer 5 microgramas por ml, a famosa concentração de 1 para 200 mil, porque ela poderia interferir na atividade uterina. Eu, pelo que eu já li, nunca consegui me convencer disso pelos trabalhos que são inconclusivos, e a gente sabe do benefício da adrenalina, né, gente? Não só porque ela melhora a qualidade do bloqueio por efeito alfa-2, ela diminui a toxicidade. A ropivacaína sem adrenalina, a dose tóxica dela é 3 por quilo. Com adrenalina, está nos livros texto, 4 miligramas por quilo de peso, né? E a adrenalina, ela tem efeito beta-1. Então, a importância na dose teste, né? E cada dose é uma nova dose teste. Se você faz uma peridural para uma cesárea, ela tem que ser titulada de 5 em 5. Então, cada nova dose é uma dose teste. Você vai ter uma massa aí de 25 microgramas de adrenalina, que se esse catéter migrou para dentro de um vaso, e o risco é grande, porque são vasos grossos, pela compressão do sistema ásicos, né, pelo útero, vai ter uma resposta positiva de injeção intravascular, com aumento de mais de 20, 30 batimentos cardíacos por minuto. Então, não abro mão da adrenalina de jeito nenhum. Aqui, uma imagem do Walking Epidural, que consiste na grávida caminhar livremente no ambiente controlado, sempre acompanhada. Vinícius, como é que você vai colocar essa grávida para caminhar se a primeira fibra a ser bloqueada sempre é a B de bola pré-ganglionar simpática, mesmo com concentrações de 0,0625? Gente, fenilefrina profilática no soro. Basta deixar uma fenilefrina no soro, sem fazer bolos superiores a 40 microgramas, que aumenta a contração uterina. A gente tem que lembrar que se você aumenta muito a atividade uterina, você pode... Tem 2 maneiras de você piorar a situação do bebê. Fazendo hipotensão ou aumentando demais o tônus uterino, né? E a gente sabe que o tônus uterino pode aumentar, porque tem receptor alfa-1 lá na musculatura lisa do útero, tá? Que se você fizer mais do que 40 microgramas de fenil, pode fazer hipertonia. Então, doses, se for fazer em bolo, abaixo de 40, então, de preferência, coloca no soro uns 500 microgramas e vai gotejando devagar. Ela não vai fazer hipotensão postural. E outra coisa, para fazer o Walking Epidural, não dá muito certo com bombas grandes, que precisam de tomada. Tem que ser com aquelas bombas de dar corda, elastoméricas, que ficam na cintura da paciente. Você coloca bonitinho lá, num visor analógico, 5 ml hora, você vai dando corda, 8 ml hora, e ela vai injetando. Bom, no contexto da cesariana, anestesia geral. A anestesia geral, ela deve sempre ser evitada que possível, tá? Tanto durante um parto vaginal, quanto numa cesariana, porque ela está associada a maior mortalidade, primeiro por conta da via aérea, que é a maior causa de morte associada à anestesia geral. São pacientes de via aérea difícil e que regurgitam e que não toleram a apneia. E segundo, por conta da instabilidade hemodinâmica, que é maior com a geral do que com os bloqueios, tá? Mas se a gente for fazer uma anestesia geral, tem que estar tudo preparado, né? A gente tem que cogitar em pacientes hipovolêmicos usar a ketamina, 1 a 2 miligramas por quilo ao invés do propofol. Sempre sequência rápida, pessoal, seja com a succinilcolina ou rocurônio, sempre armado com a máscara laríngea, broncofibro, videolaringo, buge, né? E lembrando que se o obstetra conseguir retirar esse neném em até 10 minutos depois da indução, o nível de impregnação desses fármacos, de uma maneira geral, incluindo os opiáceos, é mínimo. Devemos lembrar também, na anestesia geral, que os anestésicos inalatórios diminuem a atividade uterina, diminuem o tônus uterino e aumentam o sangramento. Então, depois que o bebê nasce, a gente tem que cair de 1 cam para 0,75 cam de Sevorane. Então, se estava 2%, tem que cair aí para 0,8 e aumentar o óxido nitroso, para evitar a hipotonia uterina. Muito importante isso, tá, gente? Se a gente optar numa cesariana por um catéter peridural,
elegante de 5 em 5. Não existe peridural single shot em obstetrícia. Isso aí é coisa do passado. Se a gente for fazer uma peridural, que já não é essas coisas comparado à RAC. A gente sabe que a RAC anestesia hoje é o gold standard, pelo menos do ponto de vista cultural, em anestesia. É a anestesia mais feita nos Estados Unidos, que é o melhor país do mundo em medicina, são os americanos, não é diferente em obstetrícia. O gold standard lá para a cesariana é o spinal block, é a RAC anestesia. Mas se a gente for optar por uma peridural, e ela tem indicação em cesariana, em pacientes com toxemia gravídica muito grave, em pacientes cardiopatas com estenose aórtica, em que você não tem um gradiente transvalvar tão grande, dá para arriscar fazer um bloqueio, tem que ser de 5 em 5, tá? Cada dose é uma nova dose teste, e simpatectomia sendo feita de maneira elegante até atingir nível T4. A RAC pericombinada também tem seu papel, a RAC anestesia, quando é usada, sempre ponta de lápis. Poxa, Vinícius, mas e a cefaleia? Gente, Whittaker, ponta de lápis, 25, incidência de cefaleia pós-RAC, menor que 1%. Então a gente tem que sempre treinar os serviços, né, estimular os serviços a usarem a ponta de lápis. A dose da BUP varia de 10 a 15 miligramas, de morfina 50 a 100, fentanil de 10 a 25, sulfenta 5. E o nível tem que ser T4, pessoal. Tá? Se o nível não ficar em T4, vai ter vai ter dor. Tá? Então, muito importante o hábito de esperar o paciente não conseguir dobrar o joelho, usar um algodão, fazer a sensibilidade térmica, que é mais elegante do que a espetada do pinprick, tá? E caso haja uma certa falha PET durante esse evento, olha que legal, no Brasil a gente tem o hábito de usar o fentanil venoso, 50 a 100 microgramas. Em outros países eles usam muito a ketamina, 10 a 20 miligramas, alegando que vai interferir menos com o bebê. Tá? Há o risco de injeção intravascular. Felizmente, as drogas atuais, os enantioméricos levógenos, têm menos cardiotoxicidade, mas nós vamos ter aí as manifestações neurológicas, que são presentes com a lidocaína, com a levobup e com a ropivacaína, gosto metálico na boca, parestesia peroral e crise convulsiva tônico-clônica, que pode ser tratada com propofol, tá? E nós temos também o risco de RAC total. A RAC total, nós vamos ter a apneia por isquemia bulbar e também bloqueio intercostal e do nervo frênico. A conduta, nesses casos, muitas vezes a garantir via aérea, que é o mais seguro. Aqui uma ilustração dos bloqueios da RAC e da peridural, e aqui lembrando que na parada cardíaca por bupivacaína, injeção intravascular de bup, né? A bupivacaína racêmica, muito cardiotóxica, pelo seu fast in, slow out, né? Muito lipofílica, ela gruda no canal de sódio pela sua ligação proteica forte, né? Então, ela dá parada cardíaca com taque ventricular, que pode ser tratada com a mildarona, que é a droga antiarrítmica de eleição, para tratar as taques ventriculares da cardiotoxicidade da BUP, e a droga de eleição para cessar a toxicidade é as emulsões lipídicas, tá? Felizmente, as drogas utilizadas atualmente, as formas levógeras, leia-se, ropivacaína e levobup, são muito seguras, baixíssima cardiotoxicidade. Nessa imagem, mostrando as indicações de cesariana, né, e as complicações obstétricas, que muitas vezes nos forçam a fazer uma cesárea, né? Então, nós temos aqui uma série delas. Vamos começar a falar. Nós temos a questão da distócia, né, e do trabalho prolongado, que é uma das indicações. Né? Então, a fase latente, quando ela está acima de 20 horas em primíparas ou acima de 14 horas em multíparas, é indicação, bem como o segundo estágio, quando você tem um plano de DELI, que a cabecinha do neném desce menos do que 2 centímetros por hora em multíparas e menos do que 1 centímetro por hora em nulípara, é uma indicação da gente tentar melhorar a situação primeiro com o ostóxico, e se não der, realmente partir para uma cesárea. Uma outra indicação que muitas vezes vai acabar evoluindo para uma cesárea é a paciente bolsa rota, que às vezes evolui com corioaminite, muitas vezes esse paciente precisa tomar antibiótico terapia, drogas tocolíticas, porque quando a bolsa rompe, a ruptura precoce da bolsa, o que vai acontecer? De 70% a 90% dessas pacientes evoluem para trabalho de parto 24 a 48 horas depois. Então, essas pacientes vão precisar de drogas como essas aí, que são drogas tocolíticas, pessoal.
E essas drogas tocolíticas têm que ser do conhecimento do anestesiologista, por uma série de motivos. Por exemplo, o sulfato de magnésio, que na sua função tocolítica é feito até 6 gramas de ataque, 1 a 2, até 1 a 3 por hora. Quando ele atinge aquela concentração plasmática dele de 4 a 6, pode prolongar os seus bloqueadores neuromusculares adespolarizantes. Então você vai ter que fazer menos rocurônio, menos satracúrio. O salbutamol. O salbutamol diminui o potássio, porque manda o potássio para dentro. Também aumenta a sensibilidade aos relaxantes musculares. Esse mesmo salbutamol pode produzir graves taquiarritmias, colapso cardiovascular, principalmente em cardiopatas, quando você tem que induzir uma geral, né? A nifedipina pode causar hipotensões importantes, tanto nos bloqueios quanto na geral. Então é importante a gente conhecer a farmacologia dos tocolíticos. Aqui, um prolapso de cordão, muito prevalente em pacientes multíparas, em gravidezes gemelares, em bebês com cordão longo, em bebês com apresentações anormais. Esse prolapso de cordão, ele pode acontecer também na hora que a gente vai perfurar a membrana para tentar acelerar a indução, né? Então, dependendo do momento, a pressão pode estar muito alta, ele desce. A primeira alteração pode ser na cardiotocografia ou no pinar, uma bradicardia súbita, após uma ruptura de membrana, e associada a um padrão ruim da cardiotoco que não tinha. Quando você vai investigar, você vê lá o prolapso. A conduta é colocar o paciente em Trendelenburg, joelhos no peito e reduzir. E a literatura recomenda para esse caso anestesia geral. Eu já peguei uns 3 ou 4 prolapsos. Eu trabalho num centro de referência, sempre fiz bloqueio, nunca me arrependi. Mas a literatura recomenda geral, tá? Sequência rápida com todo o risco. Aqui, um descolamento de placenta, né, um DPP. O DPP ele pode ser marginal, pode ser total, e aí, dependendo, você vai ter um sangramento com dor, né, o paciente vai referir dor, instabilidade hemodinâmica, uma emergência obstétrica, pode cursar com necessidade de sangue, plasma, com todas as suas consequências, tá? Pode cursar com atonia uterina e não é livre de complicações importantes para o bebê e para a gestante. Aqui uma placenta prévia, que pode produzir um posicionamento da placenta ali na saída, onde o bebê sai. Ela é mais comum também em pacientes multíparas, tá? E em situações em que você teve algum tipo de manuseio desse útero. A placenta prévia pode produzir sangramentos discretos ou catastróficos e é uma outra indicação de cesariano. Aqui, um esquema mostrando a doença placentária, né, que vai levar um número, quantidade de alterações de agentes bioquímicos, como tromboxana 2 e endotelina, que vão aumentar a vasoconstricção, né? A paciente portadora de toxemia gravídica, ela vai ter um vasoespasmo generalizado, ela vai ficar hipovolêmica, porque vai diminuir o território de capacitância. Então, são gestantes que se beneficiam de uma hidratação pré-bloqueio, ao contrário das gestantes que não têm toxemia gravídica, que se você hidratar antes, não diminui, isso é muito importante. Em obstetrícia, não adianta fazer 500, 1 litro de ringue antes de bloquear na paciente normal, na paciente euvolêmica. Isso não vai diminuir a incidência de hipotensão. O que diminui a incidência de hipotensão é fenilefrina profilática. Na toxemia gravídica, como ela é hipovolêmica, ela vai se beneficiar dos dois, da hidratação pré e de uma fenilefrina profilática também, tá bom? Então, essas pacientes são pacientes que possuem uma diminuição da liberação de óxido nítrico, um aumento do tromboxana 2 e endotelina fazendo esses vasoespasmos, que vão levar aquelas alterações da toxemia gravídica, hipertensão arterial, proteinúria, ganho de peso muito rápido, né? E tudo isso daí vai fazer com que haja um desfecho pior para o bebê. Então, a gente vai ter que ficar de olho nessa paciente, tratá-la, classificar se essa pré-eclâmpsia é leve, ou seja, hipertensão entre 14/9 e 16/11 ou grave, hipertensão superior, com a proteinúria maior do que 5 gramas, contra valores um pouco acima de 300 na leve. Na grave, ela vai estar associada a síndrome HELP, então nós vamos ter elevação das transaminases, vamos ter plaqueta baixa, não é? E aí, na pré-eclâmpsia grave, a situação começa a ficar mais grave ainda quando começa a aparecer escotomas, que são aqueles pontinhos pretos, associados a uma elevação do ácido úrico e dor epigástrica, tá? Associada à cefaleia. Isso aí pode ser prenúncio de
crise convulsiva tônico-clônica, que é a famosa eclâmpsia, situação na qual vamos ter que rapidamente garantir a via aérea desse paciente, com grande risco de broncoaspiração e morte materna. Aqui uma classificação da síndrome HELLP. Nessa imagem, as medidas que tomamos para controlar a pré-eclâmpsia, nós vamos ter que sulfatar essa paciente com a dose de ataque de 4 a 6 gramas diluídos no soro de 100 em 20 minutos e uma dose de manutenção de até 2 gramas hora, para obter um nível plasmático de 4 a 6 de magnésio. O labetalol e a hidralazina são drogas utilizadas para controlar a pressão arterial e a importância dos corticoides. Nessa imagem, a lembrança de uma entidade clínica muito grave, chamada embolia amniótica, que pode ocorrer durante um parto normal, no final dele, durante uma cesariana. Qualquer ponto de solução de continuidade nas membranas pode vazar líquido amniótico, que causa súbito colapso cardiovascular por ação mecânica, por entupimento de vasos e também bioquímicas, tá? Liberação de prostaglandinas e óxido nítrico, e também hipoxemia com cianose. A mortalidade é enorme dentro da primeira hora de embolia amniótica e, infelizmente, ela é diagnosticada muitas vezes em autópsia. E aqui, lembrando de uma grande causa, colocada em primeiro lugar por muitas avaliações, de morte materna após o nascimento de um bebê vivo, que são as cardiopatias. Devemos lembrar que valvulopatias estenóticas, estenose aórtica, estenose mitral, em princípio, é contraindicação de bloqueio, principalmente se o gradiente transvalvar, principalmente a estenose aórtica, for muito grande. Já as insuficiências se beneficiam do bloqueio, tá? Então, a gente tem que lembrar isso, que é muito importante também. Aqui, uma imagem de uma massagem uterina, lembrando da questão da atonia uterina. Então, pacientes, após um parto vaginal, após uma cesárea, pode ser que esse útero não involua, né? Não contraia. Então, além das massagens, a gente tem que seguir o uso de ocitocina, metergin, misoprostol e, finalmente, o tamponamento com dispositivo intrauterino, aquele balão intrauterino. Caso não funcione, cogitar embolização de vasos na hemodinâmica, porque laparotomia com histerectomia heróica aumentou mortalidade. Importante também o ácido tranexâmico, que é um antifibrinolítico. Muito bem, pessoal. Muito bem. Bom, então, o que a gente tinha para falar para vocês era isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. É um tema muito longo e eu desejo para vocês muito estudo, muito aprendizado e até a próxima.